Bom dia a todos da banca, eu me chamo Karina Maiara Canto de Oliveira. Essa é uma apresentação do trabalho de conclusão de curso do Licenciatura Integrada em Matemática e Física da UFOPA, sob orientação do professor Miguel Ângelo Moraes de Souza e com orientação da professora Angélica Francisca de Araújo. O tema dessa pesquisa é a inserção de jogos no ensino da matemática. A investigação por novos procedimentos de ensino tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos. E diante disso, os jogos lúdicos vêm surgindo como uma possível alternativa que podem auxiliar no processo de ensino da matemática. E diante disso, Santos, 2014, ele ressalta que o uso dos jogos como metodologia de ensino propicia um momento de diversão e interação entre professor e aluno, desenvolvimento de capacidade lógica e argumentativa. Ainda sobre os jogos, Maia, 2009, ela fala que o jogo é, portanto, ao mesmo tempo criação e recriação, tempo, mestre e professor. Aprender a reconhecê-lo e valorizá-lo torna-se vital para todos que almejam a conquista de um mundo novo e melhor. Portanto, o público-alvo dessa pesquisa foram 20 alunos do ensino fundamental de uma escola de rede pública do município de Monte Alegre, que se chama Prefeito Canimelém. E o problema são as dificuldades que os estudantes encontram sobre o conteúdo de frações. Uma vez que, quando se trata de frações, as aparências elas podem até enganar, porque os alunos, às vezes, eles até conseguem resolver algumas soluções que são propostas pelo professor, só que eles fazem isso de uma forma mecanizada, já que o professor ele ensina um método e pede para que o aluno repita a realização desse método em algumas atividades que eles passam. Então, o aluno ele acaba mecanizando ao invés de aprender. Uma vez que o aprendizado ele vai muito além disso. E também por se tratar de um conteúdo que os estudantes eles sentem dificuldade de relacionar o que eles estão estudando em sala de aula, o método com que é ensinado em sala de aula com o seu meio social, com o seu ambiente social, que a gente ouve muito em sala de aula o aluno dizer: para que eu vou utilizar isso? Isso não vai servir para nada. Não utilizo isso nada fora daqui. Então, tudo isso acaba dificultando ainda mais esse processo de ensino, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem de frações ele ainda se constitui um desafio, como ressalta aqui Nascimento, 2007, que diz que é um dos conteúdos da matemática que muitos alunos têm dificuldade para compreender e muitos professores sentem dificuldade para ensinar. Então, buscou-se estabelecer uma pesquisa a partir de jogos que envolvam conteúdo de frações, justamente com o intuito de melhorar esse processo de ensino da matemática. O objetivo geral é identificar as contribuições que o jogo Dominó das Frações, Papa Todas as Frações e Memória das Frações trazem no ensino do conteúdo de frações. Objetivo específico: tornar o ensino do conteúdo de frações menos mecanizado, ampliar o meio de aprendizado dos alunos e incentivar o professor a diversificar a metodologia de conteúdo. A metodologia de ensino. Tipo de pesquisa. Foi uma pesquisa descritiva e aplicada. Descritiva porque ela expõe características de uma determinada população, e aplicada porque ela é motivada pela necessidade de resolver problemas reais. Portanto, ela tem uma finalidade prática. E o meio utilizado foi o meio quantitativo. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de levantamento, cujo objetivo visa obter dados e informações sobre características e observações de um determinado grupo de pessoas. Sobre os jogos, através deles buscou-se saber qual o nível de
o nível que os estudantes tinham sobre os conteúdos. E o primeiro jogo a ser realizado foi o jogo Dominó das Frações, que tem como objetivo explorar o conceito de fração e representação fracionária, trabalhar a leitura e escrita de fração, trabalhar a observação e concentração dos estudantes, incentivar o desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático e de estratégias de jogo por parte dos alunos. A imagem aqui ao lado mostra o momento em que os estudantes eles estão discutindo sobre o porquê de determinada peça encaixar ali, ou seja, o porquê do número fracionário encaixar naquela representação fracionária. A princípio eu expliquei para eles como funcionava o jogo, então eu deixei eles por si só tentarem realizar. Esse é o motivo das peças aqui estarem viradas para cima, porque eles estavam primeiro tentando encaixar umas nas outras, tentando verificar se eles compreenderam, se eles pegaram bem a ideia. Então, caso algum aluno tenha dúvida, entre eles mesmos eles foram tentando explicar uns aos outros como que funcionava. Caso eles tivessem alguma dúvida que não conseguisse sanar, então eles me perguntavam e eu dizia para eles o porquê de determinada coisa acontecer. O próximo jogo foi o Papa Todas de Fração, que tem como objetivo explorar o conceito de fração, representação fracionária e leitura de fração, trabalhar a compreensão de fração como diferentes denominadores, trabalhar a compreensão sobre as frações equivalentes, estimular a realização do cálculo mental com números fracionários. Essa imagem aqui também é do momento do jogo. Mostra aqui que os alunos, ao mesmo tempo que eles são alegres, eles estão concentrados para que possam entender os conceitos dos jogos. Estas cartas aqui elas são divididas iguais para todos os alunos. E esta tabela aqui é uma tabela para eles tirarem suas dúvidas, ou seja, há um momento que eles viram as cartas todos juntos. Eles viram as cartas e cada carta tem um número fracionário. Então, eles vão dizer qual desses números é de maior representação fracionária. Caso eles acertem, a pessoa que vencer recolhe todas as cartas da mesa. Caso eles tenham alguma dúvida sobre qual fração é maior, então eles podem tirar a dúvida olhando na tabela. E por último, um jogo Memória das Frações, que tem como objetivo memorizar as imagens de forma rápida, desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio, principalmente para as crianças que criam relação entre imagem e sequência no tabuleiro. Então, essa imagem também foi aqui, é no momento dos jogos. As imagens que eles têm que memorizar são as representação fracionária e o número fracionário. Então, aquele que for acertando vai ficando com as cartas e vence quem tiver no final mais números de cartas. O jogo foi confeccionado por mim, só que, no entanto, ele não foi jogo que eu criei. São jogos que a gente encontra em diversas plataformas online. E os materiais utilizados para a confecção são cartolinas, pincéis, papel contact, régua, tesoura e material impresso. A imagem aqui ao lado, ela mostra o material impresso que eu utilizei. Então, são jogos que de um custo baixo, não sai caro realizar esses jogos. E eles foram escolhidos justamente por serem jogos de fácil compreensão, que é justamente o que a gente procura, que é facilitar o aprendizado do estudante. Então, não são jogos que saem tão caro para o professor, porque materiais como régua, tesoura, a gente já tem em casa, então sai barato, sai um custo bem acessível. Análise dos dados e resultados.
Dominó da fração. Bom, o jogo Dominó das frações, os alunos eles foram divididos em quartetos para poder começar as disputas. Uma vez que foi formado duplas, então foram 2 duplas para começar o jogo. E nesse jogo os alunos eles usaram os conhecimentos que eles tinham. E após terminar a primeira rodada, foi realizada uma revanche para que os alunos, para verificar se os alunos de fato compreenderam o real motivo da aplicação e também para verificar se eles tinham de fato compreendido os objetivos do jogo. A patrulha de frações, que também foi dividido em quartetos, foram também, só que aqui não foi em duplas, foi o jogo individual. Além da diversão que um jogo pode proporcionar, este também estimula a criatividade do aluno em relação ao conteúdo de frações, permitindo que aprendam por meio de uma metodologia lúdica e de fácil compreensão. E, por último, memória das frações. Aqui os alunos eles não foram divididos em quartetos, mas sim em quintetos. E, assim como os demais jogos aprendizados nessa pesquisa, o Memória das Frações também possui seu potencial com o intuito de metodológico que auxilia no ensino da matemática. Depois da aplicação dos jogos, foi realizado um roteiro de perguntas abertas. Esse roteiro ele continha 6 questões e os alunos eles foram divididos em duplas para realizar a aplicação desse roteiro. Foram 10 roteiros aplicados e ele teve como objetivo para a gente verificar qual foi se a metodologia que a gente utilizou teve alguma relevância para o ensino, para o aprendizado dos alunos, tá? Esse gráfico aqui ele foi feito mediante a primeira questão do roteiro de perguntas. A primeira questão ele dizia quais as contribuições dos jogos de frações para o seu aprendizado. E foi levado em consideração a positividade e a negatividade das respostas que os alunos deram. O que eu quero dizer com positividade são as respostas que mostram que de alguma forma os jogos eles contribuíram para o ensino, para a aprendizagem dos estudantes. E a negatividade são as respostas que dizem que o jogo não contribuiu para a aprendizagem do mesmo, e então gerando assim um percentual nulo para o nosso trabalho. Aqui o tema do gráfico é a relevância dos jogos como ferramenta metodológica. Aqui em vermelho mostra os resultados proficientes, que são os resultados positivos. Então 80% das respostas mostra que o jogo contribuiu de alguma forma para o ensino dos mesmos. E aqui de amarelo são os resultados nulos, os resultados negativos, que mostram que 20% responderam que o jogo não contribuiu. Portanto, a gente pode concluir que os jogos eles ampliaram e descomplicaram as habilidades matemáticas que os estudantes tinham. Então, constatou-se que o jogo se constitui como um recurso pedagógico que dará suporte para a missão do professor, de maneira que o ensino aconteça de forma significativa na vida dos estudantes. Assim, acredita-se que o jogo didático como ferramenta metodológica é uma maneira de relacionar os alunos a um modo divertido que promove a aprendizagem. Contudo, essa metodologia não é fácil. A gente sabe que não é uma metodologia fácil, no entanto, a gente se dedicar, ter persistência da parte do professor, a gente consegue sim realizar isso. Bom, esse foi o meu trabalho. Agora eu me coloco à disposição da banca para as considerações. Essas são as referências, foram as referências utilizadas, e desde já eu agradeço. Muito obrigada.